Quem está cometendo o abuso de autoridade é o déspota Alexandre de Moraes. Só se resolve com impeachment. Quem faz o impeachment? O Senado Federal, que hoje não passa de um bando de frouxos, um bando de covardes que não querem fazer cumprir o que está escrito na Constituição Federal. O que me traz hoje à tribuna é algo muito grave. Infelizmente, isso é culpa de um Senado fraco, de um Senado covarde. Essa, puder colocar também na tela aí, por gentileza? Está lá na tela, lá, pessoal. Tem como fotografar aqui, Lucas? Para a gente deixar registrado aqui. Isso aqui é um ato covarde. Isso aqui é culpa de um Senado frouxo. Moraes revida após Espanha negar extradição de... Aí tem a cara da Veja, a Veja bota militante bolsonarista, ao invés de falar negar a extradição de jornalista perseguido politicamente pela ditadura de Moraes. A Espanha disse não à extradição política do jornalista Oswaldo Eustáquio, aquele jornalista que foi torturado na prisão pela Gestapo de Moraes. Ele se refugiou na Espanha e o ditador foi atrás, veementemente. E lá, diferentemente do Brasil, a Justiça, a Suprema Corte da Espanha, negou a extradição de Oswaldo Eustáquio. Fez a coisa certa. Mas o que aconteceu em seguida? Moraes nega a extradição de um bandido. O nome desse bandido, Vasil Georgiev Vasilev. Vasilev é acusado de tráfico de drogas pela Espanha. Ele só transportou 52 quilos de cocaína em Barcelona. Um crime gravíssimo que reforçaria, se nós não estivéssemos vivendo numa ditadura do senhor Moraes, reforçaria a necessidade de cooperação internacional no combate ao tráfico de drogas. Mas o ministro Moraes, como a Espanha negou a extradição de um dos seus maiores inimigos políticos, o jornalista Oswaldo Eustáquio, Moraes suspendeu a extradição, priorizando supostamente questões diplomáticas. E nesse caso, o senhor Moraes, ele acaba colocando mais uma vez o Brasil numa situação dificílima junto ao cenário diplomático internacional. Nós temos um bando de senadores fracos, alguns deles cheios de processo, está tudo na mão lá do STF, outros que estão mais preocupados em resolver seus próprios negócios particulares. Obviamente, quando eu falo do Senado Federal, aquele bando de frouxos, tem as suas exceções, que eu sempre estou citando o nome dos senadores que realmente fazem valer o seu voto, o voto do cidadão brasileiro. Mas vamos à fundamentação jurídica. Por que Moraes não pode fazer isso? Violação do Tratado de Extradição Brasil-Espanha. Moraes justifica dizendo que, como a Espanha não quer extraditar o jornalista perseguido político Oswaldo Eustáquio, ele vai e não envia de volta o traficante, que só foi apreendido com 52 quilos de cocaína. Vamos ao Tratado de Extradição Brasil-Espanha. O Tratado de Extradição entre Brasil e Espanha, no artigo 1º, estabelece o compromisso de reciprocidade entre os Estados signatários, obrigando ambos a colaborar na entrega de indivíduos acusados ou condenados por crimes extraditáveis. Contudo, o artigo 4º, inciso 1º, a linha F do mesmo tratado, prevê uma exceção clara, senhor Moraes. Qual é a exceção? A reciprocidade
não se aplica de forma irrestrita quando o crime é considerado político por uma das partes. E a Espanha disse que, nesse caso, como é um crime político, a Espanha não vai extraditar o jornalista Osvaldo Eustáquio. A Espanha classificou o crime imputado a Eustáquio, o crime do qual ele é acusado, como de natureza política, o que, nos termos do tratado, justifica a recusa de extradição. Tal decisão é soberana e não compete ao Brasil ou ao ministro Moraes questioná-la. A atitude do Moraes ao retaliar a Espanha com a suspensão da extradição de um traficante de drogas, crime que não possui qualquer conotação política, configura uma clara violação do tratado, pois o Brasil não pode condicionar o cumprimento de suas obrigações internacionais a uma interpretação subjetiva e equivocada do princípio de reciprocidade. Segundo, diz respeito ao princípio da soberania e à jurisdicionalidade internacional. A soberania de um Estado na interpretação de crimes políticos é um princípio basilar internacional. A Espanha, ao considerar o delito do jornalista Eustáquio como político, exerceu sua prerrogativa soberana, e tal decisão não pode ser objeto de represália por parte do Brasil. A conduta do senhor Moraes, ao obstruir a extradição de um traficante como resposta, ignora esse princípio e compromete a relação diplomática entre o Brasil e a Espanha, além de apequenar, além de enfraquecer a credibilidade do Brasil no cenário internacional. Terceiro, inconsistência jurídica e abuso de autoridade. Não há qualquer fundamento jurídico que sustente a suspensão da extradição de um traficante de drogas com base na recusa espanhola de extraditar o jornalista Osvaldo Eustáquio. Tráfico de drogas é um crime comum de natureza objetiva e não pode ser enquadrada como delito político, conforme exigiria o artigo 4º do tratado para justificar a recusa da extradição. A decisão de Moraes, portanto, carece de embasamento legal e caracteriza um abuso de autoridade, uma vez que utiliza o poder jurisdicional para fins que extrapolam a competência do Supremo Tribunal Federal e desrespeitam as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil. Quarto e último, senhor presidente, precedente perigoso e impacto nas relações internacionais. A atitude do ditador, do déspota Moraes, cria um precedente perigoso ao sugerir que o Brasil pode descumprir tratados internacionais como forma de retaliação. Tal conduta não apenas compromete a relação entre a Espanha e o Brasil, mas também pode gerar tensões diplomáticas com outros parceiros internacionais, como, por exemplo, os Estados Unidos. Concluindo, senhor presidente, a decisão do déspota Alexandre de Moraes de obstruir a extradição de um traficante de drogas para a Espanha é juridicamente insustentável e contraria o Tratado de Extradição Brasil-Espanha. Tal conduta configura um abuso de autoridade e um descumprimento das obrigações internacionais do Brasil, comprometendo sua credibilidade no cenário global. Quem está cometendo o abuso de autoridade é o déspota Alexandre de Moraes. Só se resolve com impeachment. Quem faz o impeachment? O Senado Federal, que hoje não passa de um bando de frouxos, um bando de covardes que não querem fazer cumprir o que está escrito na Constituição Federal. Um bando de covardes, um bando de frouxos, colocando à mercê de um ditador toda a nação brasileira e sendo
alvo de críticas internacionais.